Gravando. Começou. Ok. Olá, tudo bom? Que bom, mais uma vez aqui nos encontrando. Estamos participando hoje do nosso segundo encontro, o Encontro Live. É muito feliz estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos que puderam participar. Vai ser um dia muito interessante, um dia que a gente está trazendo aí uma inovação dentro, um case, né, de inovação dentro da área do turismo. E desde já a gente gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscreveram, que estão aqui hoje participando. Gostaríamos também de agradecer em nome do professor reitor Kleinaldo, da Universidade do Estado do Amazonas, do nosso diretor, o professor Fábio Plácido, diretor da Escola de Artes e Turismo, da professora Glaubércia, nossa coordenadora de turismo, e também em nome do NAI, né, do Núcleo de Apoio às Ideias Empreendedoras. Agradecer a toda a nossa equipe, os nossos bolsistas, a bolsista Raquel, a bolsista Beatriz, a aluna bolsista do nosso curso de turismo, agradecer o voluntário externo Breno, que também está nos ajudando, e nada disso pode ser feito, né, Ana, sozinho, só com uma pessoa, a gente sempre precisa de uma equipe, e de uma equipe também que esteja junta com a gente. Graças a Deus, a universidade sempre é nossa parceira, como também os nossos alunos. Então, muito obrigada a todos. Gostaria de avisar vocês que toda a nossa live de hoje vai estar disponível no canal do YouTube, e o NAI ele tem esse propósito, né? Sempre de trazer cases, histórias empreendedoras, entrevistas também com pesquisadores, sempre dentro dessa área de empreendedorismo, porque a principal intenção do NAI é realmente estimular a carreira empreendedora, não só para os nossos alunos, mas para aquelas pessoas que também têm interesse de empreender e às vezes não sabem muito assim como começar. Então a gente traz essas histórias inspiradoras, que é para que vocês possam pensar, refletir que fazer turismo às vezes não é só uma carteira assinada, a gente também pode ter o nosso negócio, né? E aí a gente está trazendo aí várias propostas do NAI, fiquem ligados aos nossos eventos, procurem seguir as nossas redes sociais, o NAI está no Facebook, o NAI está no Instagram e também está no Twitter. Aí não deixe de deixar aí um oi no chat, tá bom? Quem está participando. E no decorrer da nossa entrevista, a gente vai procurar responder a todas as perguntas, tá? Bem, gente, a Ana está só aí esperando eu apresentar ela. Calma, Ana, calma. Daqui a pouco a Ana vai falar. Então, assim, o propósito da nossa live, gente, de hoje é justamente apresentar uma realidade inovadora, né? Um tipo de empreendedorismo que está sendo desenvolvido na nossa região, né? Justamente para a gente entender como é esse processo de empreender, né? Quais são as dificuldades que o nosso empreendedor ele encontra dentro da nossa região e também entender as coisas boas que existem, né? Porque empreender não é só dificuldade. Muita gente diz assim, ó, empreender não é fácil, é muito difícil. Mas eu costumo dizer o seguinte: quem corre por gosto não se cansa. Então, quando a gente gosta, a gente empreende com amor, a gente empreende com satisfação. E os problemas, claro, faz parte de qualquer situação. Mas é muito importante a gente se prevenir, a gente conhecer como é que é esse mercado, né? Então, esse é o nosso propósito da nossa live de hoje, de trazer mais um case empreendedor, um case que não é sediado em São Paulo, não é isso, Ana? A gente está no... Bom, cada um da equipe está num cantinho. Eu estou no Rio de Janeiro, a sede da empresa é aqui no estado do Rio, e temos uns espalhadinhos aí. Temos também espalhado. Mas o roteiro virtual na Amazônia acontece aqui. A Ana, junto com a sua equipe, traz as pessoas aqui para a nossa região e tem toda uma participação, uma rede, né, produtiva que faz parte desse empreendimento. E é isso que a gente quer conhecer, como é que funciona esse negócio do roteiro virtual, né, Ana? Bem, eu vou apresentar um pouquinho sobre a Ana antes dela começar a live. Então, hoje a entrevista é com a nossa sócia fundadora da Brasiliando, a Ana Taranto, que é responsável pela criação e gestão também dos roteiros, junto com a sua equipe, né, dos roteiros virtuais aqui na Amazônia da Conexão Bare. É uma empresa que tem como missão promover a possibilidade de transformações positivas, de experiências de viagens autênticas e responsáveis. Aí já fiquei toda arrepiada só com a missão, né? Só em ler a missão. Trata-se de uma experiência inovadora que nasceu a partir de experiências de um aprofundamento, de uma experiência profunda na natureza e na cultura amazônica. Então, procurei saber um pouco, né, Ana, assim, sobre o empreendimento. Desde já eu te parabenizo. Realmente você traz
propostas assim, bem diferenciadas, e você conseguiu, acredito que dentro dessa tua experiência, unir não só o cliente final, mas um outro cliente que são as nossas comunidades também. Eu achei bem interessante, né? Então, Ana, antes da gente começar, eu gostaria também de te agradecer, te dar as boas-vindas, né, a não só a nossa universidade, mesmo virtual, mas não deixamos de ser, né, a nossa universidade, como também a UNAI, tá? Seja bem-vinda e vamos dar início à nossa conversa, né? A gente quer ouvir você falar também. Não deixar a professora falar, ela fala, não quer parar, né? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente quer saber é um pouquinho, eu sei que você tem um material para apresentar para a gente, mas antes da gente apresentar esse material, eu queria que você me dissesse como é que tudo começou, o que te motivou a vender experiências aqui na Amazônia dessa forma tão particular, que é as experiências com a Conexão Baré. Se você já trabalhava antes com turismo, qual é a tua formação, qual é essa tua relação com o turismo? E, principalmente, também, eu quero saber como é que foi essa participação da tua mãe como sócia, né? Então, eu vejo que você destaca isso na página do Brasiliando, e quando eu li isso, eu fiquei... Nós somos mães, então a gente, meu Deus, então assim, a mãe dela também é sócia. Então, eu quero entender como é que é essa relação também. Pode contar um pouquinho para a gente? Vamos lá. Bom, primeiro agradeço muito o convite da UEA por estar aqui hoje, por esse núcleo que eu acho que é tão importante dentro da universidade, e espero que a gente sirva aí um pouquinho de inspiração, como outros serviram também nessa jornada para mim. Bom, essa história da Brasiliando na Amazônia começou justamente através da minha mãe, e talvez seja uma das razões dela estar aqui hoje. A Brasiliando, na verdade, foi fundada no começo de 2016, e essa sementinha foi plantada um pouco antes disso. Meus pais são administradores e empreendedores, e talvez isso tenha tido um pouquinho de influência aí nessa aspiração ao longo da vida. Mas, na verdade, eu decidi, inclusive, cursar administração. Então, não sou formada em turismo, eu sou formada em administração também por universidade pública aqui do Rio. E acabei me envolvendo com marketing, era uma área que eu gostava bastante, e acabei fazendo um MBA em marketing por aqui. E sempre viajei muito e fui apaixonada por viagens desde os intercâmbios que eu fiz aí na época de faculdade, que inaugurou essa paixão e não parei mais. Então, apesar de não ter a formação em turismo, era uma turista muito frequente. Carteirinha. De carteirinha. E aí foi justamente, eu acredito assim, né? A gente fala dessa questão da transformação na Brasiliando, e foram justamente as viagens que trouxeram muitas transformações na minha vida. E uma delas foi uma viagem de férias, que eu estava, enfim, estudando um outro idioma, num outro país, alguém perguntou o que eu fazia, e aí eu parei para pensar naquele momento no meu trabalho, no que eu estava realizando. E eu senti que estava faltando conexão, estava faltando paixão, estava faltando motivação. E naquele momento eu comecei a pensar o que eu poderia fazer que realmente pulsasse aqui dentro de mim. E foi nesse período que eu decidi empreender e comecei a gestar, pelo menos na minha mente, o que seria Brasiliando. Isso foi em meados de 2015, no segundo semestre. Levei alguns meses para ter coragem de tomar essa decisão de largar uma carreira, né, de sair do mercado para empreender, e sem saber muito bem como que isso ia ser. Mas lá no comecinho de 2016 eu realmente pedi demissão do meu trabalho, eu era responsável pelo marketing de uma empresa de recrutamento que tinha uma atuação internacional, e fundei a Brasiliando. No começo, o propósito já era de promover experiências autênticas, mas era algo diferente, era aqui no Rio de Janeiro. Mas no final do ano, em novembro, enfim, no segundo semestre, o meu pai ia fazer uma viagem com a minha mãe para a Amazônia. E acabou que, ainda em 2016, nesse ano de fundação da empresa,
E aí meu pai acabou não indo para essa viagem. Minha mãe falou: olha, tá tudo fechado, você quer ir? Eu falei: claro, viajante feliz do jeito que eu sou, não posso ter uma. Precisa perguntar 2 vezes, né? E aí a gente foi. E foi dessa viagem que trouxe um cado de transformação aqui dentro, mexeu completamente com as minhas estruturas, com a estrutura da Brasiliando, e a gente foi se transformando no que a gente é hoje. E ela esteve lá nessa primeira vivência, esteve nas primeiras vivências que a Brasiliando promoveu na Amazônia, e estava super imersa no negócio. Eu já, assim, informalmente a usava para prestar mentoria para mim em vários momentos. E em 2018 eu já estava sentindo a necessidade de ter uma sócia, alguém para compartilhar tomada de decisão mesmo e questões mais estratégicas, mais da gestão da empresa. E para mim precisava ser uma pessoa que eu confiasse 100%, que compartilhasse dos valores da Brasiliando, que entendesse tudo isso que a gente se propõe a fazer. E para mim ela era a única pessoa que tinha tudo isso que eu buscava numa sócia. E aí fiz o convite para ela em 2018, ela se desaposentou, porque essa altura do campeonato ela já não estava mais empresária, estava aposentada, e entrou para assumir aí a sociedade junto comigo e também assumir a posição aí de diretora administrativa e financeira. Olha que legal, gente, fantástica essa história, né? É uma história que legal quando a gente chega assim no meio do caminho e a gente consegue ser tocada desse jeito. Eu acho que não tem inspiração melhor para a gente fazer quando a gente começa a enxergar os pontos se unindo. Eu acho que você contando a sua história, eu consigo enxergar isso, né? Então acho que assim a gente sabe que as motivações empreendedoras elas são inúmeras, tem gente uma boa parte, né, às vezes é necessidade, mas quando a gente consegue alguns são oportunidades, encontra uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas outros não. A motivação realmente é a paixão, né? É um sentimento que toma conta e que diz, não, esse é o meu caminho, é aqui que eu vou fazer a diferença. E o que eu mais achei interessante realmente foi a sócia, que é a sua mãe, né? Que já estava aposentada, e aí você, não, mãe, vamos lá, unindo, até porque ela tem uma experiência, você falou, ela é empreendedora, então já tem uma experiência, é uma pessoa que você confia, né? E é difícil realmente você ser empreendedor e ser sozinho. Então, fico super feliz. Eu acho que é uma história aí para muitos filhos que estão assistindo, que têm suas mães também, e às vezes a gente pode trazer as mães também para junto e que só tem a colaborar, como foi a sua mãe, né? Então, gostei muito da história, viu? E aí, vamos entrar um pouquinho mais. Eu queria entender um pouco, a gente vai passar um material, mas antes eu queria entender como é que você entende essa relação da sustentabilidade em relação ao empreendimento, né, a Brasiliando, no caso, a Conexão Baré, com o roteiro virtual. Aliás, eu queria até saber, você só faz roteiro virtual ou você fazia também na Amazônia roteiro presencial e o roteiro virtual veio depois com a pandemia? De repente é um bom momento até para eu mostrar para você, apresentar um pouquinho da Brasiliano, da história da Amazônia especificamente que você perguntou, e também o que a gente faz em termos de experiências, e eu já puxo um pouquinho essa questão da sustentabilidade também. O que você acha? Acho ótimo. Traz essa apresentação e mostra para a gente como é que a Conexão faz esse trabalho, né? Como é que ela enxerga essa questão da sustentabilidade em relação ao empreendimento, às comunidades, que eu sei que isso é um trabalho muito forte que você faz nas comunidades. Apresenta também quem são essas comunidades que você já trabalhou aqui com a gente e em relação também à questão do meio ambiente, tá bom? Perfeito. Então, pode compartilhar, tá, Ana, a tela. A gente vai assistir por aqui. Ó, estou compartilhando aqui. Então, assim, você já falou um pouquinho, né, em termos de missão, mas acho legal explicar o que está por trás disso. Então, a Brasiliando é um negócio de impacto. Vocês estão conseguindo ouvir aí e ver direitinho? Não, já estamos vendo aqui, já. Eita, tá bom. Qualquer coisa, vocês me sinalizam aí. Então, o objetivo desse negócio de impacto social é gerar transformações positivas através de experiências autênticas, ou seja, que o viajante consiga vivenciar a realidade local junto com os locais
e responsáveis, que é justamente essa pergunta que você fez da sustentabilidade, que eu vou me aprofundar um pouquinho mais, mas sempre olhando para todos esses pilares da sustentabilidade. E como começou essa história da Amazônia, né? Como eu disse, foi através dessa vivência que eu tive como viajante mesmo, como turista na Amazônia pela primeira vez. E nessa viagem que eu fiz junto com a Tereza, minha sócia e minha mãe, né? Eu tive algumas frustrações e muita conexão. Então, num primeiro momento, assim, eu percebi que as experiências, a primeira experiência que eu tive lá, ela não tinha um cuidado com a biodiversidade, e para mim, estando na maior floresta tropical do mundo, aquilo ali era o básico, tinha que ser pré-requisito para a atuação de qualquer empresa ali na região. Eu não senti que ela estava muito integrada com as comunidades ribeirinhas e indígenas, e depois a gente conseguiu se conectar um pouco mais através de uma outra experiência que eu tive, um pouco mais voltada para a sustentabilidade. Estive ali ouvindo um pouco da história de vida das pessoas que nasceram e cresceram ali na área rural, o que eram os desafios. E eu acho que é por isso que as viagens são tão transformadoras, porque elas nos tiram da nossa bolha, da nossa rotina, do nosso dia a dia. A gente se conecta, quando a gente se permite, obviamente, vivenciar isso, a gente se conecta com realidades diferentes, com culturas diferentes, com situações de vida distintas. E foi justamente essa conexão que me fez repensar várias coisas aqui dentro e querer voltar. Mas eu queria voltar para a Amazônia, para viver a Amazônia de verdade, a Amazônia, né, das comunidades ribeirinhas e indígenas pelas quais eu passei muito brevemente nessa primeira experiência, e também para contribuir. Eu percebi nessa viagem assim, que a diferença da minha vida para a vida dos comunitários eram oportunidades. Então, eu queria compartilhar um pouco dessas oportunidades. E assim a gente criou essa primeira experiência de volunturismo, que aconteceu em fevereiro de 2017. A gente visitou 3 comunidades ribeirinhas, uma delas indígena também, e a gente sentou com as mulheres da comunidade para ouvir o que era o sonho em comum. E a gente fez essa atividade chamada Árvore dos Sonhos, em que o objetivo era ajudá-las a traçar um plano de ação para que elas pudessem correr atrás desse sonho e concretizá-los. Então, o meu conhecimento né, era mais nessa área de administração, de planejamento, e aí a gente, cada viajante, cada participante pensando que tipo de atividade poderia fazer. Eu e a outra, que também era administradora, a gente pensou nessa atividade. E aí a gente viu que elas queriam ter uma fonte de renda, uma oportunidade de emprego, de trabalho dentro da comunidade. A gente começou a questionar o que elas já sabiam fazer para que aquilo pudesse ser realizado, e elas levantaram os doces regionais, os artesanatos. Os próprios turistas que estiveram na comunidade no passado tinham gerado renda e comprado esses produtos, e aí o turismo foi apontado como uma possível solução. E a Brasiliando, né, eu já acreditava nesse tipo de viagem, que a gente pudesse estar conectado com o destino, com as pessoas que nasceram e cresceram ali. Então, a Brasiliando começou a fazer a ponte entre viajantes que queriam esse tipo de experiência, de imersão, e a comunidade que via no turismo uma possibilidade de renda. E aí você perguntou um pouquinho, né, Paula, das experiências, o que a gente faz. A gente vinha atuando, na verdade, com as experiências presenciais. A gente começou com o volunturismo, né? Como eu falei, essa primeira expedição foi uma experiência de volunturismo que junta essa imersão na realidade local junto com atividades de impacto socioambiental. E a partir dessa primeira experiência de volunturismo, a gente começou a desenvolver, a trabalhar cada vez mais com o turismo comunitário.
E aí essas experiências também são bem imersivas com as comunidades tradicionais e protagonizadas pelos comunitários, que são os responsáveis pela criação do roteiro, definição de valores, de regras para os viajantes. No ano passado, com a pandemia, todo mundo teve suas vidas transformadas e para a gente isso também aconteceu. A gente decidiu suspender todas as experiências presenciais para a segurança de todo mundo, né? Tanto os nossos parceiros lá das comunidades quanto para os viajantes. E a gente seguiu em contato com eles para entender como que a gente poderia continuar apoiando através desse lugar que a gente acreditava, de geração de oportunidade, de valorização da cultura. E a gente desenvolveu 2 experiências online que a gente vem realizando desde o ano passado. Uma é o VOA, que é o voluntariado online na Amazônia. Nesse momento, a gente está dando aulas de inglês para comunitários, né, da região do Amazonas. E a ideia é ter não só uma troca de aprendizado, tanto os voluntários estão ali para facilitar o idioma, quanto estão aprendendo também com os alunos sobre a cultura local, sobre a realidade local, e ter esse intercâmbio cultural também entre eles. E uma troca, né? Uma troca de saberes, né? Exatamente isso. Então, o objetivo é ser uma troca de saberes e uma troca de cultura. E a Conexão Baré, que é a viagem que a gente está aqui principalmente para falar hoje, né? Que é uma viagem imersiva, que o viajante vivencia um pouco do que é a realidade dos indígenas Baré, o que é o dia a dia deles, quais atividades que eles fazem, a gente vai participando disso tudo junto com eles. É interativa. Então, ali ao vivo, os viajantes vão fazendo perguntas e vão interagindo junto com eles, e online. Então, agora, um pouquinho do que a gente fazia presencialmente, a gente está transmitindo através da videochamada. E aí, respondendo sua pergunta sobre sustentabilidade, né? Em relação ao nosso impacto, a gente busca gerar impactos sociocultural positivo. Então, como eu falei, né, a gente sempre busca essa valorização da cultura tradicional através das vivências, todas elas. A gente também tem apoiado através de oficinas, cursos, seja o VOA, até mesmo na experiência de TBC já teve alguma oficina rolando. A gente na parte ambiental, né? Quando está fazendo as experiências presenciais, busca atuar com pequenos grupos para que tenha um impacto ambiental menor. A gente tem um código de conduta do viajante que ele deve seguir. Não pode ter interação com animais silvestres. E na parte, na parte do pilar da economia, a gente também busca a geração de renda, seja direta ou indiretamente, e a renda que vai para o caixa comunitário também, que é distribuído ali entre todo mundo. Mas vou parar de falar, que eu já falei demais. Não, que fantástica. Vou passar a bola aí para você. Obrigada. Não passe muito, não, porque aqui a pessoa fala pouco. Mas vamos lá. Ana, adorei tua apresentação. Essa questão do voluntário ainda era uma coisa que eu não estava entendendo, já tinha lido no teu site tudo, agora eu entendi melhor. Então, assim, quer dizer, transcende, na verdade, essa participação somente turística, né? Não é simplesmente um turismo tradicional que você vai ali, conhece, vê como é que é e vai embora. Não, existe realmente uma troca, né? Existe uma troca de conhecimento, existe uma intenção. Você trabalha muito essa questão de alguém querer fazer também bem, de querer ajudar um pouco as outras pessoas, né? E é uma troca, vamos dizer assim, de sentimentos aí também, além só dessas experiências. Então, achei bem legal. Eu queria saber quais eram as comunidades que você trabalhou presencial e agora virtual. Então, essa primeira viagem, a gente visitou 3 comunidades ribeirinhas e uma delas foi São Tomé, que foi a primeira comunidade que a Brasiliano fez parceria, e a gente ficou um tempo, assim, alguns anos desenvolvendo o TBC junto com eles.
até que por intermédio até de um viajante nosso, que depois virou consultor nosso, a gente conheceu Nova Esperança e começou a fazer a parceria com eles, também já é aí uma parceria de anos, e a gente vinha realizando as experiências de TBC junto com Nova Esperança. Então, quando a gente desenvolveu a Conexão Baré, essa viagem online, foi justamente com eles que a gente já estava aí bem integrados um com o outro e as experiências já estavam sendo super encantadoras para os nossos viajantes. Então, a gente desenvolveu esse roteiro junto com essa comunidade. Por coincidência, as duas são comunidades indígenas da etnia Baré. E o voo a gente começou implementando através até de uma facilitação da FAIS, da Fundação Amazônia Sustentável, Três Unidos, que é uma comunidade bem pertinho ali de Nova Esperança, que também é indígena e da etnia Cambeba, se mostrou primeiramente interessada no programa das aulas de inglês. E agora a gente acabou expandindo, hoje a gente está atuando no Atumã, na RDS, e iniciando ali com Bauana, que já fica na região de Tefé. Legal, bem bacana. Nossa, já tem bastante comunidade, né? Quer dizer que já está começando a expandir para outras comunidades de outras regiões também, né? Mas a maior parte são públicos de comunidades indígenas, né? Tu já pensaste que é uma comunidade ribeirinha, que não tivesse essa identidade, somente essa identidade? Porque todas elas têm sempre uma parte da população dentro dessa realidade, né? Mas, assim, aquela comunidade ribeirinha, cabocla, né? Não ribeirinha, mas a cabocla mesmo, né? Na verdade, assim, tanto Bauana quanto São Francisco das Chagas do Caribe, que está lá na RDS Atumã, as duas são comunidades ribeirinhas mesmo, não são comunidades indígenas. E, por coincidência, essas duas iniciais do TBC eram indígenas. Legal. Não, é porque existe um atrativo muito forte, né, em relação às questões indígenas, né, o atrativo, né, das comunidades indígenas de conhecer. Mas também eu queria entender se era mesmo só para esse lado que a Conexão trabalhava, porque eu tinha visto, inclusive, uma soltura de quelônios, se não me engano, que vocês fizeram. E aí eu achei, não lembro agora qual era a comunidade, não sei se você pode falar para mim. A gente fez uma edição especial esse ano da Conexão Baré, dessa viagem online, voltada para a soltura de quelônios. Foi em Nova Esperança também, né? Que são os parceiros que desenvolveram essa viagem online junto com a gente. Mas a gente vê assim, a potencialidade, a riqueza cultural que tem em todas as comunidades tradicionais, não só as indígenas, mas as ribeirinhas. Lá no Atumã, eles têm o Festival do Cajumã, que eles fazem vários pratos típicos com caju e com tucumã, que são frutas bem amazônicas. Tem a cadeia produtiva lá de Bauana, que eles têm produção de pirarucu, de óleos essenciais. Então, assim, tudo isso para quem está aqui na cidade é novidade, é diferente. Você vê uma extração de breu, por exemplo, na floresta. Então, o que é parte do dia a dia para quem está ali na floresta é uma realidade muito diferente para quem está aqui. Claro que, né, dentro das comunidades indígenas tem também toda a questão da etnia, né, da história que está envolvida, tem outras coisas, mas a gente vê riqueza cultural e ambiental em todas as comunidades tradicionais. Legal, Ana, muito legal. Bem, no site, aliás, você já falou até sobre essa questão das autênticas, transformadoras, acho que essa daqui a gente pode até pular, né? Em relação à comunidade, né? O que podemos considerar que a gente considera que, até porque no teu site tu fala que as comunidades, elas são teu foco, vamos dizer assim, quase que principal. Eu não sei nem, tem o teu cliente final, que é aquele que você leva junto com você e faz as experiências, mas quando a gente lê o site, a gente percebe essa preocupação, né? Que você identificou uma dor nesse cliente, né? No caso, nas comunidades, que era realmente
fazer essa interação de uma forma mais aprofundada junto com elas, né? E aí eu pergunto para você, como tem sido essa experiência para elas, né? Como é que você enxerga em relação... Você já falou, a Paula teve uma participação, mas em relação da parte de pessoal, né? Como é que você enxerga isso de participação dessas atividades? O que a gente vem enxergando, né, de principal benefício para a comunidade é justamente essa questão da valorização cultural. E, por incrível que pareça, agora, com a Conexão Baré, isso está se mostrando ainda mais forte. Então, a gente, óbvio, já tinha ali comunitários diferentes que participavam da vivência presencial, mas agora no online a gente está vendo mais gente ainda da comunidade participando. Então, tanto pessoas mais jovens, que antes não atuavam tanto no TBC, legal. Então, por exemplo, a guardiã da UCA, da biblioteca, que é uma adolescente, está ali guiando a atividade de visita à biblioteca e fazendo grafismo junto com os viajantes, ensinando sobre o grafismo, e a gente vai lá juntos construir aquilo. O pajé da comunidade, que não tinha envolvimento na experiência presencial. Hoje em dia, na maior parte das vivências online, ele está presente, recebe os viajantes quando chegam, eventualmente faz ali alguma cerimônia, algum rito de boas-vindas, de passar boas energias, vem buscando mostrar mais sobre o uso das plantas medicinais, dos costumes, das histórias. E aí ele, quando viaja para visitar, né, os parentes, vai buscando saber ainda mais, porque ele quer voltar com mais informação ainda para o pessoal. Então, a gente vê isso, né? Tanto os mais jovens buscando essa conexão para passar para quem está ali interessado do outro lado em saber mais sobre a cultura, os mais velhos também resgatando tudo isso, e a gente tem feito algumas pesquisas de satisfação com os comunitários depois das vivências, e é exatamente esse relato que tem trazido, assim, como que isso está sendo especial. Ele até falou assim, pena que está sendo agora, nessa fase da minha vida, mas eu estou super feliz de poder estar compartilhando esses saberes com as pessoas. Então, acho que tem esse lado da valorização. Tem o lado da geração de renda, obviamente, né? Então, especialmente nessa comunidade, né, Nova Esperança, eles são muito fortes no artesanato, eles são muito habilidosos, têm artesanatos maravilhosos, e o turismo acaba movimentando, né, a venda dos artesanatos. O turismo é uma fonte de renda por si só, então tem essa questão de quem está ali diretamente envolvido e é remunerado pelo trabalho que está realizando, cada comunitário envolvido nas experiências. E tem também a renda indireta de comprar insumos de outras pessoas da comunidade, de fornecedores que estão ali na região, e o valor que vai para o caixa da comunidade. Então, caso algum comunitário tenha essa necessidade, independente dele ter participado ou não da vivência, ele tem acesso ao caixa comunitário. Então, agora, nesse período de pandemia, um dos principais desafios, né, quando a gente vinha conversando com eles, a gente deixou de ter renda, porque a gente não pode realizar o turismo, a gente não tem como escoar a produção do artesanato. Então, a Conexão Baré acabou trazendo renda para eles e dando visibilidade, inclusive, para esse produto que eles... Desculpa, Ana, desculpa. É que a gente fica aqui em casa, chegou alguém que eu não estava falando, fazer barulho. Mas assim, não, entendi, estava prestando atenção em tudo. Eu achei bem interessante isso que você falou logo no início, em relação à participação dos jovens, que é uma coisa que a gente faz trabalho como universidade, a gente vai nas comunidades, a gente percebe esse distanciamento, né? As atividades, geralmente, a gente percebe que os pais estão lá, até os avós. Claro, os mais velhos, às vezes, a gente não consegue trazer todos, mas são as pessoas mais antigas na comunidade que participam, né? E que falam da sua experiência, que muitas das vezes valorizam, né, aquele ambiente, e é relatado até por eles mesmos, olha, a gente fica preocupado, porque o nosso filho cresce, ele quer ir embora para estudar em outro lugar, então a gente não sabe nem como é que vai ser futuramente as comunidades, se realmente elas vão existir dentro dessa quantidade de população que a gente tem hoje. Né?
Porque a gente vê que, muitas das vezes, até os projetos educacionais existentes dentro da própria comunidade, eles não são em uma parte ou em boa parte, claro que a gente não fez esse estudo a fundo, mas são relatados por eles, e são estudos convencionais, né? E aí sente aquela falta de entender como é que você participa de uma extração, de uma fabricação de farinha, de uma plantação, o que é uma participação de um puxirum, né, que é a participação da família plantando. Então, muitos desses valores e dessas atividades, elas se perderam, né, e elas vêm se perdendo, a verdade é essa, né? E aí, quando você traz isso, é bem importante, quer dizer, eles viram que era uma coisa, talvez por ser virtual, e ser uma coisa mais moderna, então chamou a atenção da comunidade, quer dizer, acabou criando essa conexão aí que é bem propícia aí da tua atividade. Eu fiquei agora ouvindo, até conhecendo mais, a gente vê o tamanho que realmente o teu trabalho, o trabalho da tua equipe estão fazendo dentro dessas comunidades, né? E pena que só é uma conexão, Loré, tinha que ter várias conexões, que era para a gente começar e ampliar. Trabalhando em volta. Mas fica a dica para quem quiser fazer, porque eu acredito, né, Ana, que comunidade aqui no Amazonas não falta. A gente tem muitas comunidades para serem trabalhadas com essa proposta que você está trazendo. Mais uma vez, parabéns. Eu acho que não tinha que ser uma coisa assim, nascida realmente de uma necessidade ou de uma oportunidade. Tem que ser uma coisa que nasceu do coração, porque a gente vê a riqueza de valor que tem aí dentro. Tá? Então, assim, muito bacana mesmo. Deixa eu perguntar mais uma coisinha aqui para você. Então, os roteiros eles começaram somente em relação à pandemia. E você pretende continuar com eles? Você acha que é viável agora, após pandemia, continuar com esses roteiros? Na verdade, assim, deu tão certo, a gente viu tanta coisa acontecendo a partir da Conexão Baré que a intenção é seguir com ela, independente de unidade de conservação abrir, a gente retomar o presencial. Tanto os comunitários já levantaram, né, nessas pesquisas que a gente faz, a gente já conversou com alguns que falaram, não, a gente quer manter isso mesmo depois. E a gente também vê e quer manter a Conexão Baré, porque foi uma forma da gente chegar a lugares que a gente antes não chegava. Então, por exemplo, a gente teve participação de cadeirantes, a nossa experiência presencial ela não era adaptada para esse público. E agora, na tela do computador, fica muito mais simples. Óbvio que a gente tem a intenção de conseguir, né, deixar as nossas vivências, inclusive presenciais, mais inclusivas, mas a gente já está tentando se adaptar ao máximo aqui dentro da vivência no nosso ambiente online também. E estou vendo aqui que tá com tempo, né? Pois é, não entendi isso. Tinha tempo na chamada? Vamos abrindo aí para ver. Qualquer coisa a gente sai e entra, se for o caso. Qualquer coisa, gente, se acontecer alguma coisa, está aparecendo aqui situações adversas, né? Que vai terminar em 5 minutos, mas não vai terminar, a gente ainda vai continuar. Então, se de repente cair, a gente entra novamente no link, tá bom? O mesmo link que vocês receberam, que vocês entraram para fazer a live, vocês entram novamente para a gente dar continuidade. Coisas de pandemia, coisas de sistema online que a gente não está aí muito acostumado. É só o intervalo. Uma coisa que você falou em relação aos cadernets, eu tinha pensado nisso, nessa questão de você incluir, né? O roteiro virtual acaba sendo uma coisa mais inclusiva, e também para aquelas pessoas que não têm condições de vir até a Amazônia, porque acaba sendo dispendioso, sai caro. Pessoas de outros lugares, da Ásia, que sonham, que pensam em conhecer a Amazônia, e que, por essa experiência virtual, eles vão poder. Então, acho que acaba sendo não só inclusivo por uma questão de acessibilidade, mas acaba sendo inclusivo também porque atinge uma classe menos acessível, né, que não teria essa condição. Então, esse novo mundo pós-pandemia, novo turismo, e ele fala sobre isso, né, sobre os serviços virtuais, cada vez mais eles vão expandir, né, as pessoas vão querer serviços onde eu possa ficar mais protegida, mesmo já tendo passado, então acaba também deixando isso. Então, a gente vai só um instantinho para a gente ver o que está acontecendo aqui com a live, porque senão ela vai terminar. Só um instantinho, por favor. Enquanto isso, eu até vou falando. Ok.
Todo mundo agora deve estar me vendo. Responde aí, dá um oi no chat. Gente, nós tivemos um probleminha, porque eu não sabia disso, eu não sei se todos estão sabendo, mas o Meet mudou aí as suas normas de funcionamento. Então, a partir de agora, o Meet só funciona 1 hora. E parece que isso mudou agora, não foi, Ana? Essa semana? Pelo menos eu comecei a ver isso acontecendo essa semana. Mas para o próximo a gente já vê aí como é que a gente faz. Então, para o próximo, a gente já vai ter que ver uma outra plataforma, porque o Meet também agora está que nem o Instagram, né? Só 1 hora, enfim, vamos lá. Mas é isso, espero que todos já tenham, a gente estejam vendo a gente. Daqui a pouco a gente vai responder umas perguntas, viu, Ana? Tem um monte de pergunta aqui chegando, tá? Acho que algumas delas a gente já respondeu. Acho que essa do turismo também a gente já vai falar. Oi. Vou só complementar mais uma coisinha que eu não falei dessa questão da viagem online, que a gente começou a promover essa vivência para instituições de ensino, que não era um público que a gente vinha trabalhando antigamente. Então, a gente teve, por exemplo, uma experiência com a Universidade do Colorado, com a Universidade de St. Gallen, na Suíça. O IP aqui no Brasil também tem feito várias vivências para a turma do MBA, para a turma do mestrado. Então, está sendo muito rico, assim. E só para concluir, assim, por que a gente não pensa em parar, né, com as viagens online? Então, por favor, né, já coloca aí nessa programação a nossa turma, né? Aí, semestre que vem, quem sabe, no semestre a gente entra aí para fazer essa programação. A gente faz o convite aí para os alunos também. Porque eu acho assim, apesar da gente ser daqui do estado, principalmente para eles, né, eu acho que é uma coisa assim, bem interessante. Porque a gente está muito acostumado com esse ambiente. Muitas das vezes a gente não enxerga determinadas coisas. A gente não consegue. Por quê? Porque é o terreno da minha casa, né? Eu abro a janela, eu estou vendo o rio. Tá? Inclusive, na universidade, a gente dá aula de frente para o rio. Então, isso está tão comum e está tão próximo da gente que, às vezes, acaba sendo uma coisa rotineira do dia a dia. E a gente, às vezes, não consegue perceber. E aí é bem interessante quando a gente faz essas atividades, visitas técnicas, que no caso seria uma visita online, né? E a gente começa a perceber a riqueza e o valor que isso tem, né? E, de repente, mesclar, ter uma turma de uma outra instituição, de uma outra escola, de São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro, e aí juntar também com os alunos do Amazonas. Fica aí uma proposta, tá bom? Muito legal mesmo. Vamos lá, então. Deixa eu ver se tem aqui algumas perguntas. Bem, eu tenho uma do Juan Fernandes. Ele está perguntando como nós, estudantes de turismo, podemos auxiliar nesse tipo de atrativo, né? Então, acho que ele quer meio participar um pouco aí das atividades. Tem alguma... Eu vi que você, um tempo desse, estava pedindo alunos, né, graduados em turismo e tal. Até te mandei o currículo de uma aluna que estava procurando estágio, não sei se... Acho que seria dessa forma, talvez, essa participação. Como é que você pensa também nessa situação de agregar alunos, né, de turismo ou de outras áreas dentro dessa experiência? No caso, trabalhando, né? Ou participando de forma voluntária, seria também. A gente até acabou de contratar recentemente uma estudante de turismo e um recém-formado também da faculdade de turismo, que estão nos apoiando com várias atividades aqui, desde a parte, né, mais de executar mesmo a vivência e estar com a gente nas experiências que estão acontecendo, e também nessa parte muito que tem sido uma demanda nossa, né, de atendimento ao cliente, de redes sociais, outras ações de marketing, de busca por parceiros. Então, esses dois que entraram agora estão já apoiando a gente nesse lugar. E para quem está aí, então, no estado do Amazonas, né, eu acho que vai ser uma demanda muito breve nossa, quando as experiências presenciais retomarem, vai ser um grande diferencial a gente poder ter pessoas que estão aí presencialmente para nos apoiar, porque a gente, né, como eu disse, estamos cada um num cantinho aqui. A gente tem gente na Brasiliana que está em Goiás, que está na Serra aqui do Rio, que está em Minas, que está no interior do Rio, que está na capital. Mas a gente hoje
não está com alguém dentro da equipe que esteja no estado. Então, isso é muito interessante para a gente conseguir estar, por exemplo, produzindo material junto com os comunitários, né? Fazendo entrevistas ao vivo, fazendo foto, registro de vídeo, podendo acompanhar os viajantes na experiência presencialmente, porque a gente tem que se deslocar muito mais para estar aí junto, para fazer reunião com os comunitários. Então, eu acho que essa presença é um grande diferencial que a gente teria com pessoas que estão dentro do estado e que poderiam estar mais próximas realmente da comunidade do que a gente consegue. Legal, legal. Então, fica aí a dica, né, Juan? Então, você já viu que provavelmente, futuramente, assim que voltar tudo presencial, vai ter oportunidade. Claro que não dá para todos os alunos, né, de turismo, talvez que tenham interesse, né, Ana? Mas, com certeza, a gente vai poder aproveitar os alunos, os já graduados, os nossos egressos também da área de turismo, e fica também aí o NAI à disposição. Se você precisar de alguma coisa, a gente já pode... Até dar uma dica, os 2 que entraram agora, a gente não estava nem anunciando vaga, eles viram uma live, a Dara viu uma live da Brasiliando, ficou sabendo da gente, mandou um e-mail falando que se encantou, o Lucas estava fazendo um trabalho de TBC para a faculdade, encontrou a Brasiliando e decidiu mandar e-mail para a gente, e os 2 chegaram assim proativamente, e a gente viu assim o interesse real dessas pessoas, né? Por trás desse contato. Então, assim, quem tiver motivação, manda e-mail, manda o currículo e quando tiver oportunidade, estamos aí, já com o nome. Eu acho que não é só conseguir uma oportunidade, mas realmente, porque eu vejo que a relação da Brasiliana é muito essa questão de emoção, né? De motivação. A pessoa realmente tem que estar muito motivada, gostar disso, para como dizer, dar o seu melhor dentro do seu trabalho. Eu acho que é isso que você, como empreendedora, busca. Tem que ter qualificação, tem que ter conhecimento, mas tem que ter amor, né? Tem que ter paixão. Não vá, acho que essa é a cara da Brasiliando. Na verdade, o que é você é a Brasiliando. É o que a gente está vendo agora, né? Paixão, amor, entusiasmo. E são pessoas assim que você busca. Exatamente, Paula. Vou até aproveitar que tem estudantes aí que estão assistindo, né? A gente muitas vezes na Brasiliando escolhe as pessoas para estarem com a gente muito mais por essa motivação, por esse engajamento, por essa identificação com o que a gente faz, com os nossos valores, do que por habilidade técnica meramente. Então, assim, porque a gente acredita que o técnico a gente desenvolve, a gente aprende, mas essa identificação, essa paixão, essa motivação, isso a gente não consegue desenvolver. Essa conexão, não, né? A Maria Vitória, que até acho que foi minha aluna agora recentemente, um beijo, Maria Vitória, o Juan também, ela pergunta se a Conexão Baré ela pode ser considerada empreendedorismo social. E aí eu vou responder um pouquinho essa pergunta, com certeza, Ana Vitória. Tudo a ver com empreendedorismo social. Quando a gente fala, o empreendedorismo é o lucro, mas a principal característica do empreendedorismo, o empreendedorismo tradicional, mas a principal característica do empreendedorismo social é essa troca, é essa ajuda, essa participação, essa forma de você conseguir atingir essas questões sociais, de você trazer soluções para essas questões sociais. E foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu li um pouco sobre o site da Brasiliano, porque ela já começa falando, acho que no segundo parágrafo, se não me engano, do site, que ela percebeu essa necessidade da comunidade. Então, você, primeiro, tentar solucionar um problema social, né? Tentar ajudar, contribuir socialmente, para depois você pensar nessa questão do lucro. E eu acho que em tudo que a gente tem ouvido da Ana até agora, está dentro das características realmente do empreendedorismo social. Deixa eu ver só mais uma perguntinha aqui. Em relação à pandemia, houve dificuldade para fazer essas experiências online? Ele está querendo saber se teve muitas dificuldades aí para colocar essa atividade online em prática. Quem fez essa pergunta é a nossa aluna também. Um beijo para a Camila Thalita. Gente, empreendedorismo é uma montanha-russa cheia de desafios e para desenvolver qualquer coisa diferente do zero, eu acho que não é diferente. Então, para a Conexão Baré foi a mesma coisa. A gente
teve, né, a gente ouvindo os desafios, buscando soluções, a gente teve essa ideia. Num primeiro momento, os comunitários se animaram, mas tinham vários medos e receios de como que seria fazer. Então, essa pergunta veio na minha cabeça, que eu digo, gente, se a gente tem medo e receio, comunitários, né? Porque a gente fica até às vezes sem graça quando a gente vai pela primeira vez, por exemplo, a primeira vez que eu dei aula online, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que falar com esse computador, foi uma coisa extremamente estranha, né? E foi legal agora você falando sobre eles. Pois não, desculpa, eu me atrapalhando. Não, foi exatamente isso que eles falaram pra gente, né? Do medo. E a gente levou um bom tempo para conseguir fazer, começar a fazer os testes por conta desse pavor, assim, de meu Deus, como é que vai ser fazer esse negócio com uma tela de um celular, sem ver, às vezes, o viajante, né? Sem ter um domínio da tecnologia. Então, acho que esse foi o primeiro desafio. Depois veio o segundo grande desafio, que é conexão de internet na zona rural. E se trata de uma viagem online. Então, a gente estava muito receosas, né? Tanto nós aqui na Brasiliano, quanto a comunidade também, de como que a gente vai fazer uma viagem online sem ter uma internet de super qualidade. E aí que a gente, como tudo, decidiu fazer teste. Então, a gente convidou, na verdade, assim, foi um teste real, então as pessoas, inclusive, pagaram por essa vivência, mas pagaram um valor que achavam justo, até para a gente saber como é que a gente precificava, porque experiência online, viagem online era algo completamente novo, que a gente não tinha referência nem de valor. E aí a gente fez uma primeira vivência com viajantes que já tinham participado da nossa experiência presencialmente, colaboradores que já tinham passado pela Brasiliano, pessoas que já tinham conexão de alguma forma com a gente, para saber. E aí? Eles poderiam dizer o antes e como é que era uma experiência presencial e como é que era essa experiência virtual, né? Eles poderiam dizer essa precificar, né, em relação a esse custo e benefício, né? Exato. Então, a gente primeiro fez pesquisa com essa galera para saber o que eles achavam interessante numa experiência online para ajudar a construir essa experiência. E depois a gente fez a experiência realmente com eles para ver. E aí foi a partir desse feedback que a gente teve, olha, realmente conexão é um problema, mas apesar disso, a experiência é incrível e tem que acontecer, tipo, lancem. Então, a gente foi adaptando a cada vivência, a gente passa pesquisa de satisfação e até hoje, né, a gente começou em agosto do ano passado com a Conexão Baré, agora a gente está aí na nossa 14ª vivência, que vai acontecer semana que vem, foram 230 participantes e a gente segue aplicando pesquisa de satisfação no final de cada experiência para saber como que foi, o que pode melhorar e a gente vai implementando constantemente melhorias e vai crescendo aos pouquinhos aí, evoluindo. O empreendedorismo também se faz assim, né? A gente vai... Não dá para a gente começar do mesmo jeito e sempre do mesmo jeito trabalhando, até porque o mercado exige, e o nosso mercado ele muda, né? E é uma coisa nova. Então, no começo está tudo bem, mas aí depois o cliente já começa, não, mas poderia ter isso, poderia ter aquilo. E é importante, né, esse feedback do cliente, esse retorno em relação à satisfação, à experiência, para que realmente vocês possam pensar em cada vez mais em melhorar. E é o que a Julie Leslie também perguntou, que é a nossa aluna, né, em relação ao trabalho do marketing. Eu acho que o marketing começa aí também, né? Nesse momento que vocês estão sempre, continuamente, procurando entender como vocês podem oferecer um produto melhor, né? Então, antigamente, a gente pode até em algum momento pensar na Brasiliano, a sua formação, mas aí ele tem que, em algum momento, ele tem que ir para o cliente para a gente entender, né? Prototipar, ver como é que realmente os resultados que a gente está tendo para que a gente possa ter certeza que isso é o melhor produto que a gente tem para oferecer no mercado. Bem, sobre essa questão do marketing, eu queria saber de você sobre se vocês, no começo, vocês fizeram esse planejamento, tanto de marketing como de plano de negócio, você considera que isso é importante também para Brasiliano?
Super. E, na verdade, assim como a pesquisa de satisfação, que é algo constante, o planejamento também é algo que precisa estar sendo revisto, precisa estar sendo refeito. Então, assim, quando eu falei para vocês, lá em 2015, quando brotou a ideia da Brasiliana, a primeira coisa que eu fiz foi um planejamento estratégico. Então, foi o primeiro plano de negócios. Se vocês pegarem o que era o plano de negócio da Brasiliana naquela época, de cair duro, porque não tem nada a ver com o que a Brasiliana faz hoje, e por isso a necessidade de revisão constante. Então, foi primeiro esse plano de negócios, depois, em 2016, fiz um plano de marketing especificamente. A gente, em 2018, a gente fez um novo plano de negócios, porque o que começou aqui no Rio de Janeiro já tinha migrado para a Amazônia e já tinha migrado para outras experiências. Então, em 2018, a gente fez essa revisão do plano de negócios da empresa. Depois eu acabei indo para os Estados Unidos, cursei algumas aulas de impacto social estratégico, de sustentabilidade dentro da UCLA, e aí junto, né, com o meio acadêmico eu ia aplicando tudo na empresa. Então também fiz alguns momentos mais de análise, de planejamento embasado nesse curso que eu estava fazendo. E agora, de novo, a gente passou aí até 2020, a gente estava seguindo um caminho. Em 2019, em 2020, tudo mudou e de lá para cá a gente começou a atuar com coisas muito diferentes. Então, a gente está de novo nesse momento de precisamos agora parar para organizar a casa. E a gente tá, inclusive, né, estamos sendo muito felizes de estar com uma consultoria apoiando a gente até num trabalho pro bono, que a gente está de novo fazendo planejamento e está fazendo análise de Porter, está fazendo Canvas de novo. Então, eu acho que o planejamento ele faz parte sempre, né? E você, como uma graduanda em administração, não ia deixar essa oportunidade passar, né? Tem que fazer, né? E é realmente muito importante. Sem planejamento, a gente não tem objetivo e a gente não alcança. A gente até às vezes pode ter um bom produto, uma boa ideia, mas quando a gente não planeja isso, acaba que a gente acaba tendo muitos problemas, né? Que a gente às vezes não prevê, né? E a gente também, às vezes, não tem as metas claras, então a gente não consegue pensar em estratégias mais adequadas para alcançar aquelas metas, né? E isso vai prejudicar como um todo, em todo o funcionamento do nosso empreendimento. Então, às vezes, a gente fica triste, às vezes abre negócios, assim, maravilhosos, assim, próximos da nossa casa, coisas, assim, bem do dia a dia nosso, e a gente percebe algumas falhas ali que vão acontecendo e que, com certeza, isso está muito relacionado ao planejamento. Ana, a gente já está com mais de 50 minutos de live, então eu tinha um monte de perguntas para fazer para vocês, eu imagino que deve ter até mais outras perguntas. Imagino que o planejamento ainda continua na sua vida, porque você está grávida de 6 meses, vai ter um novo replanejamento aí, né? Então, novamente vamos se planejar. Mas antes de você mostrar, falar um pouquinho dos produtos do próximo roteiro, né, que vai ter agora dia 26, não é isso? Dia 26 de julho? É 27? Dia 31 de julho, e as inscrições estão abertas até o dia 22 de julho, porque, na verdade, a experiência ela começa uns diazinhos antes da data da viagem online em si. Tá. Então, assim, antes de você falar sobre isso, eu queria que você deixasse aí um recadinho para os nossos alunos que, de repente, querem empreender na área do turismo. Qual seria a dica que você daria para eles? Não só para os alunos, mas para as pessoas de fora também, porque o nosso evento estava no Simpla e a ideia do NAI é sempre não só atingir a universidade, porque a universidade é sempre portas abertas, é atingir toda a população que tem interesse, né, que se interessa pelo tema. Gente, eu acho que, assim, dentro do empreendedorismo, o mais importante é não desistir, porque o que muda, né? Os negócios que de repente não seguem e os que seguem é a persistência, porque, como eu disse mais aí para o meio da live, eu me sinto constantemente numa montanha russa empreendendo. É um dia que, nossa, a gente conseguiu aquela parceria, o cliente fechou, aconteceu alguma coisa super positiva, saímos uma notícia de um jornal super legal.
E aí tem algo muito bacana para ser celebrado e no dia seguinte dá aquele problema master que você acha que, tipo, meu Deus, deu tudo errado, o que a gente vai fazer agora? Não fechou vivência. Enfim, N problemas que podem surgir e isso é uma constante dentro do empreendedorismo. Assim, desde que eu comecei até hoje, sempre tem esses períodos de desafios. Então, eu acho que não desistir, a persistência, estar ali, apesar dos desafios, e, se possível, fazendo algo com o qual se identifique, porque eu acho que é justamente essa paixão que gera essa motivação para estar, né, passando pelos desafios. É isso. E é também uma coisa que liga também, que eu acho que vocês são bem planejados e organizados, é que vocês estão sempre mensurando os resultados de vocês. Então, quando vem uma bomba, um problema, vocês param e pensam, mas vale a pena continuar, né? A gente está tendo resultado, então vamos resolver esse problema e vamos passar à frente, né? Então, acho que isso também é motivador, porque o problema, ele sempre tem um peso maior. Você acabou de falar quantas alegrias que você tem, mas às vezes quando vem um problema, ele é tão significativo na nossa vida, porque eu acho que a gente, desde criança, aprendeu que tudo na vida tem que ser bom, tem que ser conto de fada, tem que dar tudo certo. E, na verdade, a vida não é assim. Então, a gente enxerga, às vezes, o problema muito maior do que ele deveria ser. Mas quando a gente sabe dos resultados da empresa, quando a gente conhece bem a nossa empresa, e a gente sabe o que ela tem trazido para a gente de retorno, a gente sabe que esses problemas pode ser desse tamanho naquele momento, mas na hora que você dorme e acorda, você fala, não é tão grande assim, né? E a gente tem bastante resultado aí bom que a gente já colheu, então vamos continuar que o caminho que a gente está indo é o caminho certo. Muito legal, Ana. Aqui teve uma pergunta da Ana Cordovil, e eu acho que a gente vai ter que parar com as perguntas, porque, na verdade, foi um comentário, né? Ela faz sobre o comparativo do primeiro plano com o atual, né? Mostrando o amadurecimento, né? Do empreendedorismo. Então, realmente, Ana, é isso mesmo. Ana Cordovil, a gente amadurece. Quando a gente dá até a disciplina que a gente traz o plano de negócio, que a gente fala um pouco de Canvas também, que é uma outra metodologia que você também fez depois de novo. Então, assim, o plano você faz inicialmente, mas com certeza ele vai mudar, porque a empresa começa a seguir novos caminhos conforme vai apresentando as mudanças no mercado, como foi essa situação, por exemplo, do Covid, né? Todo mundo, de uma hora para outra, teve que mudar a forma de agir. Gente, estou muito feliz com a live, eu acho que as informações... Adorei te conhecer, Ana, assim, mais uma vez, a gente já tinha conversado pessoalmente, mas eu fiquei muito feliz de ver esse sentimento que você tem pela Conexão Baré. Eu só desejo cada vez mais coisas positivas a você, eu quero que esse trabalho cada vez mais dê certo, quero que tenha outras experiências, quero poder acompanhar o teu trabalho sempre, tá? E aí, quero depois, né, eu imagino que daqui a pouco você tenha uma nova sócia, né, que é essa bebê que está aí a caminho, né? Já tem a mãe, daqui a pouco vem a neta também aí para completar esse time. E, Ana, fala desse nosso roteiro para a gente finalizar, esse roteiro que você vai ter, que você está oferecendo, né? Mais uma experiência da Conexão Baré no dia 31 de julho e que as inscrições vão até o dia 22 de julho. Então, gente, quem gostou da ideia, quem quer conhecer, vale a pena fazer esse investimento e ter essa experiência. Eu vou me inscrever, tá? Eu já vou ser uma turista virtual, que eu quero estar também aí antenada nessas mudanças, nessas novas tendências. E aí era legal a gente passar um vídeo também, né, Ana? Esse vídeo, gente, tem 2 minutinhos. Aí a gente pode passar e depois você finaliza falando? Pode ser. Deixa eu abrir o vídeo aqui pra gente. Compartilhar na tela. Hey, baby. Hey, baby. Vou fazer uma viagem. Pra onde? Pra Amazônia. Ok? Conhecer a Amazônia é um sonho para muita gente, mas este ainda não é o momento para fazer uma viagem presencial. Não podemos colocar essas comunidades em risco.
Porém, a Brasiliando, um negócio de impacto social focado na Amazônia, tem uma proposta super inovadora que, além de contribuir com a comunidade local e continuar trazendo recursos para o povo amazônico numa época tão difícil, também vai fazer com que você se conecte com uma comunidade no meio da floresta, de forma totalmente online, imersiva e interativa. E esse é o objetivo da Conexão Baré, onde você vai poder viajar de forma virtual e imergir na cultura amazônica em uma comunidade de etnia indígena dos Barés. A viagem será conduzida por anfitriões nativos que vão te mostrar detalhes dos costumes, alimentação, tradições e relação com a floresta. O melhor é que a viagem é ao vivo e você vai poder conversar e interagir com eles em tempo real. Por isso, eu convido você a embarcar comigo nessa vivência. Convite aceito. Convite aceito. Foi o vídeo aí da Nai, que participou com a gente de uma das edições. E fica o convite, pessoal. Quem tiver aí interessado... Quem tiver interessado, né, como eu falei, essa viagem a gente começa dias antes da data do embarque. Então, o nosso próximo embarque está marcado para o dia 31 de julho, mas a gente começa a experiência por volta aí num sábado, a gente começa mais ou menos na segunda-feira da semana anterior, e é um período que a gente vai mandando materiais de imersão na cultura local. Estou vendo que tem aqui alguns participantes da live que, inclusive, já participaram da Conexão Baré. E a gente vai trazendo um pouquinho do que é a culinária, o idioma, a realidade da comunidade, tem quiz, então tem várias atividades que a gente vai mandando antes da experiência. A gente cria um grupo no WhatsApp com os viajantes, e eles vão trocando, se apresentando, a gente já começa essa integração aí do grupo antes do dia da viagem, e no dia a gente se conecta todos, faz um check-in com a Brasiliando, sobrevoa a floresta, óbvio, online, né, virtualmente, navega pelos rios Negro e Cuieiras até a gente chegar na comunidade, se conectar ao vivo com a comunidade e participar um pouco desse dia a dia. Então, as atividades, elas variam de experiência para experiência, mas a gente vai provavelmente ouvir um pouco da história da comunidade, do que é a realidade dali. A gente vai, talvez, participar de algum ritual com o pajé, ouvir um pouquinho dos costumes com ele, vai ver a preparação de algum prato típico local, vai visitar a biblioteca, vai fazer grafismo. Então, a gente vai tendo essas atividades ali junto com eles, vai fazendo perguntas, e a gente, enfim, constrói isso tudo de forma de que seja uma experiência completa mesmo, como se a gente estivesse viajando, mas óbvio, da tela do nosso computador. Então, quem tiver interesse, fica o convite para vocês. Lá no nosso site tem uma apresentação da próxima vivência. A ficha de inscrição está dentro dessa apresentação. No nosso Instagram também, que é @brasiliando, brasiliando com Z, e tem um ponto aí, é brasilian.do. Lá no nosso Instagram também já está o link lá para vocês saberem mais e poderem se inscrever. E corram, porque é só até dia 22, que já é quinta-feira da semana que vem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa experiência é de um dia? Quanto tempo a gente tem que se organizar para poder se ver, né, conhecer tudo que você apresenta? Como é que funciona isso? Ó, falei bobeira, gente. Dia 22, vocês têm 2 semanas aí. Na semana que vem, não. Mas não deixem para a última hora, porque a gente também tem uma limitação de vagas. Na verdade, assim, o que precisa estar disponível, de fato, é no dia e horário marcado. Então, a experiência está marcada para 2h30 do Rio, 1h30 de Manaus, no sábado, e deve durar cerca de 2h30 a 3 horas. E esse período de imersão pré-embarque, ele tem ali essa duração de alguns dias, mas é o tempo de você ir abrindo material, interagindo com as pessoas pelo WhatsApp. Então, não tem assim, que está ali disponível num dia, horário especificamente, vai fazendo no seu tempo.
Então, é uma imersão de mais ou menos 3 horas, seria isso? 3 horas e meia? 2h30, 3 horas. Tá. Mas é à tarde que é feito. A gente às vezes tem embarque no período da manhã, às vezes tem embarque no período da tarde. Esse agora de 1h30 é da tarde que você se referiu, né? Isso, Não é madrugada, não. a próxima vivência do... Não, é da tarde. A próxima vivência do dia 31 é 2h30 da tarde. Gente, Daqui- vale a pena conhecer, é uma experiência inédita, inovadora, e a gente... como a gente falou, é uma experiência inclusiva, né? Então, fazer uma viagem dessa, divulguem. Se vocês têm parentes, se vocês têm amigos que moram em São Paulo, que moram no Rio de Janeiro, que moram fora da Amazônia, que sentem vontade de vir, que nunca puderam perceber ou sentir como é que é isso, divulga. Divulga, que eu acho que vocês vão ajudar eles a conhecer um pouquinho de uma forma diferente e mais acessível, tanto financeiramente quanto logisticamente, né? Porque realmente a Amazônia se torna um pouco distante para vários lugares. Então, gente, foi muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós encaminhamos também o link da inscrição, né, do formulário de inscrição também junto no Simpla, tá? E acessem o site da Brasiliando e o Insta da Brasiliando.do, tá bom? Ana, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter dedicado esse tempo, que eu sei que você é muito ocupada, e ter dedicado esse tempo aqui para a gente. Foi uma satisfação enorme te conhecer, tá bom? Um beijo muito Eu que grande para todos vocês. E quem quiser continuar assistindo, quem não pôde assistir toda, vai estar disponível o nosso vídeo no canal do NAI logo, logo. A gente só vai ver se está tudo certinho e já vai disponibilizar, tá bom? Um abraço aí para todos vocês, um beijo grande, Ana. Tudo de bom, muita agradeço satisfação, muito, muita Paula. felicidade aí para você e para o seu bebê. E vamos continuar nos falando aí, porque o NAI já quer ser sua parceira, né? A gente já está meio parceiro aí nessa história, tá bom? Adorei. Beijo grande. Um abraço para vocês e todos que assistiram aí também. Tchau, tchau, pessoal. O Breno tirou do ar? Pronto.